Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando o livro de Isaías. Nós veremos hoje do capítulo 1, o versículo 10. No entanto, antes de lermos o nosso texto, eu quero trazer alguma reflexão aos irmãos, a cada um de vocês, a respeito da imitação. Muitas pessoas se aborrecem com os pais com os filhos, os amigos se aborrecem uns com os outros por conta de comparações. Por exemplo, um pai chega para o filho e diz: meu filho, você está agindo errado. Se você agisse igual o filho de fulano, ia ser diferente. E aí o filho já se irrita. Nossa, fica me comparando com os outros filhos, eu sou diferente, eu sou eu. Esse negócio de comparação não é bom. Será que não é bom? Você gosta de ser comparado com outras pessoas, onde seus defeitos são expostos em detrimento, em comparação com os defeitos ou com os acertos daquela outra pessoa? Se tu fosse um marido assim, se tu fosse uma esposa, como é aquela mulher, não é que é tranquila, que é submissa, ou o marido que é paciente e tal. Essas comparações, elas tendem a irritar as pessoas. Mas será que elas são necessárias? Será que elas são importantes? Será que na medida que você recebe, por que você não é um filho igual ao filho de fulano? Será que ao invés de você se irritar com a comparação, não seria melhor você dizer: se ele é bom nesse aspecto, se ele é atencioso nesse aspecto, se ele tem tal comportamento, eu vou tentar ser igual. Será que não seria esse o caminho? Por que eu falo isso, irmãos? Por conta do que Deus diz aqui no nosso texto, Isaías capítulo 1, versículo 10. Que diz o seguinte: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. O que Deus está fazendo aqui? Deus está aqui fazendo uma comparação do seu povo santo e escolhido com os piores povos que habitaram nessa terra. Ele está comparando Israel a Sodoma e Gomorra. Então ele está comparando de uma forma tão intensa que ele está chamando o seu povo de sodomitas. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Mas Sodoma já tinha sido destruída, Gomorra já não existia mais. Só que Deus está falando para a liderança de Israel e dizendo o seguinte: vocês são príncipes de Sodoma, vocês têm o mesmo comportamento, vocês são iguais. E diante do povo ele diz: prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Que comparação terrível! Deus é o Deus de comparações. Ele não fez isso só essa vez. Ele fez isso muitas outras vezes. E ele te compara sim com outros que são iguais a você nos seus pecados. E, por que não, compara você com outros que são bons como você em sua obediência. Nós vamos ver hoje a honra e a vergonha de ser igual. Por exemplo, aqui para eles, estava sendo honroso ser igual ou era uma desonra, uma vergonha ser igual? Nesse aspecto, era uma vergonha ser igual, porque eles estavam sendo iguais aos piores povos que já se viu. A comparação vergonhosa. Príncipes de Sodoma
povo de Gomorra. Então, eu quero que os irmãos atentem, não mais para os slides, mas prestem bem atenção no que Deus está fazendo aqui. Deus, Ele está comparando essas pessoas aos sodomitas. E o que era que estava acontecendo para que eles fossem comparados? O que estava acontecendo era que Jerusalém estava apostatando, através de governadores, através de autoridades corruptas, que viviam sob a liderança do rei Acaz. Aqui eles são então comparados aos sodomitas, ao povo de Gomorra. E por quê? Porque eles ignoraram ao Senhor, porque eles se mostraram culpados diante do Senhor, foram perversos, viraram as costas para Deus, como fizeram os sodomitas, como fizeram o povo de Gomorra. Eles viraram as costas. Será que o povo de Gomorra não teve chance? Sim, eles tiveram oportunidade, porque no meio deles viveu um justo, chamado Ló, temente a Deus, mas isso para eles de nada serviu. Também eles viram quando foram sequestrados, quando foram capturados por um exército inimigo. O povo de Sodoma e Gomorra também viu a ação de Deus através de Abrão, libertando eles, pegando de volta seus despojos, pegando de volta suas mulheres e devolvendo a eles. No entanto, eles não consideravam o Senhor e viraram as costas para o Senhor, e por isso foram destruídos. E Deus está mostrando a loucura do seu próprio povo, comparando-os a Sodoma e Gomorra. Eles foram comparados a um povo que Deus odiou tanto que os exterminou. Mas ainda se tratando dessas comparações que Deus faz, se você prestar atenção e subir um pouco para o versículo 3, você vê Deus também comparando esses israelitas, o povo de Jerusalém, o povo de Israel, a animais. Eles são comparados a animais. Agora, eles são comparados aos animais de uma maneira tão intensa, tão terrível, que mostra que eles são inferiores na inteligência, inferiores aos animais. Porque ele diz: o boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Então observe como Deus gosta de comparar. Então Deus pega um jumento, um boi, e diz o seguinte: olha, está vendo você e o jumento? Vocês são inferiores aos jumentos, ao boi, no que diz respeito ao entendimento. Porque o boi e o jumento conhecem o seu dono, mas vocês, que são o meu povo escolhido, por quem eu fiz tudo o que fiz, vocês não me conhecem. Então aqui há algumas comparações, e eu quero trazer outras comparações que Deus já fez. Existe aquela pessoa que Deus não encontra outra a quem comparar. Já imaginou você? Você sendo aquele ou aquela serva, aonde Deus diz: está vendo esta serva? Na terra não tem ninguém igual a ela. Está vendo este jovem? Na terra não há outro jovem igual a esse. Sim, Deus já comparou alguém, já procurou alguém para comparar e não encontrou ninguém semelhante a Jó. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 8, você vê isso. A comparação de Deus. Perguntou ainda o Senhor a Satanás:
observastes o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Incrível, não? Receber uma honra dessa de Deus, do próprio Deus, um louvor desse do próprio Deus, onde Deus diz: olha, você viu este servo, viu esta serva, na terra não tem ninguém igual a eles. Ou seja, que os outros imitem ele, porque ele não tem mais a quem imitar. Que os outros se tornem iguais a ele, porque ele não tem a quem se igualar. Porque ninguém é tão temente, reto, e se desvia do mal com integridade quanto o meu servo Jó. Agora você também vê que existem pessoas, nossa, que são admiráveis. Famílias, casais, indivíduos, igrejas, que você olha e diz assim: nossa, que amor aquela igreja tem, que fidelidade às escrituras aquela igreja tem, nossa, como ela se dedica às coisas boas, e você admira. Mas sabia que Deus, entre os melhores, ainda arranja alguém que se destaque? Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o versículo 11, você tem um exemplo desse, um exemplo curioso, onde o apóstolo Paulo, o apóstolo do Senhor, fala de uma igreja fiel, louvando esta igreja e dizendo: olha, está vendo essa igreja tão fiel quanto essa outra aqui ainda é melhor que ela. Então percebe que nas escrituras não há problema de comparação, porque a comparação ela tem o objetivo de instigar o teu bom ciúmes. E aí você é instigado quando é comparado e você diz: realmente, eu estou andando para trás, não, eu quero andar igual a esse irmão, igual a essa irmã. Então serve de estímulo a comparação. Não se irrite com ela, só busque saber se é justa. Se for justa, então se corrija, seja igual ao outro que é fiel. Atos capítulo 17, versículo 11, Paulo diz: ora, estes de Bereia, estes crentes que moram em Bereia, eram mais nobres que os de Tessalônica. Se você for observar os elogios que Paulo faz aos crentes de Tessalônica, você fica com o queixo caído. Depois olhem em casa, 1 Tessalonicenses capítulo 1, e vejam ali, logo no primeiro capítulo, o quanto Paulo mostra que aquela igreja era exemplo para todas as outras. A fé que eles tinham tinha se espalhado e as pessoas viam essa igreja como exemplo. E agora Paulo diz que os crentes de Bereia ainda eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então eles são considerados mais nobres que os de Tessalônica, porque eles duvidavam. Porque eles iam em casa e diziam: deixa eu ver se é verdade o que Paulo estava dizendo, ia para as escrituras. E aí os apóstolos dizem: olha, esses são mais nobres que aqueles de Tessalônica. Mas aí você diz: nossa, tem pessoas que são tão honradas diante de Deus, que não tem ninguém que se iguale. Mas isso quer dizer que você não pode se igualar ou até passar dessa pessoa? Não, não significa isso, não. O próprio Cristo deixa isso em aberto. Quando ele fala de João Batista, por exemplo, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, o versículo 28, diz: e eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Então observe o que Jesus Cristo está dizendo aqui a respeito de João.
Olha, se você for procurar entre as pessoas alguém maior do que João, você não vai encontrar. Entre os nascidos de mulher não tem. Só que Jesus Cristo diz uma coisa curiosa aqui. Ele diz: mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. O que Jesus Cristo quis dizer aqui foi o seguinte: olha, João é o mais humilde que vive na terra. Entre os nascidos de mulher, João é o mais humilde. Mas, se você conseguir ser mais humilde do que ele, você será maior do que ele. Se você conseguir se fazer menor do que João se fez menor, por isso, diante de Deus, ele foi o maior entre os nascidos de mulher. Se você se fizer menor do que ele, conseguir, você se tornará maior do que ele diante de Deus. Então, há possibilidades de você ser grande diante de Deus. Comece se comparando mesmo aos fiéis e dizendo: se ele pode ser, se ela pode fazer, por que eu não poderia? Será que ele tem um espírito diferente do meu? Será que o Senhor que morreu por ele é diferente do que morreu por mim? Não. Então eu posso ser igual. E pode até passar segundo a instrução de Jesus Cristo aqui. Lembram de Elias? Elias fez grandes milagres, não foi? Grandes coisas. Ele orou e parou de chover durante 3 anos e 6 meses. Por causa de uma oração, hein? Já pensou? Você abrir os lábios ao Senhor e o tempo te obedecer? Foi Elias. Só que, será que você não pode ser igual a Elias? Por que não? Você tem o Espírito Santo de Deus. E Tiago, na sua epístola, capítulo 5, versículo 17, ele diz isso. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Então o que Tiago está querendo dizer é: olha, por que você está tão desanimado? Você está tão desestimulado? Você nunca ouviu falar de Elias? Eita, mas também não me compare com Elias. Por que não? Ele era semelhante a você, sujeito aos mesmos sentimentos, as mesmas fraquezas. Então é possível sim. E o Senhor ordena na epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 7, a você procurar pelo menos ser igual aos seus líderes. Agora, já imaginou a responsabilidade que pesa sobre os ombros dos líderes da igreja? Você tem que ser aquele espelho pelo qual as pessoas vão se orientar. Você tem que ser aquele guia pela onde as pessoas vão ter que te imitar. Então, para o líder, a responsabilidade está cada vez mais pronto, cada vez mais preparado diante de Deus. Então, ore pelos seus líderes e imitem a fé que eles têm, é o que diz Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então, o que o Senhor quer de vocês é que vocês procurem imitar os outros e também ser referência para que os outros te imitem, porque a cada dia o Senhor compara o seu povo com aqueles que são fiéis, mas compara também com aqueles que são infiéis. Em que você tem se enquadrado? O Senhor diria o que de você? O Senhor diria para as mulheres a seu respeito: mulher,
Observe a minha serva, faça igual a ela, imite ela. Ou tem coisas em você que Deus se envergonharia, ou que poderia ser uma vergonha ao nome do Senhor, de maneira que Ele comparasse você a uma serva infiel. E você, homem de Deus, servo do Senhor, quais são os teus procedimentos no teu dia a dia? No teu casamento, com os teus filhos? Você vive de tal maneira que Deus pudesse dizer de você: olha, observa o meu servo e faça como ele faz com seus filhos, faça como ele faz com a esposa, faça como ele faz quando está entre os ímpios. Você, jovem, criança, você estaria pronto para ser exemplo? Você tem vontade de imitar aqueles que têm um compromisso maior com Cristo? Se tem, então faça isso. Comece de agora, procurando quem são as pessoas que têm temor de Deus e são um exemplo para você, e siga-os, e você vai ter de Deus os louvores vindo da parte dele. Mas se você não leva isso em conta, se você ignora a palavra dele, então o que ele tem a dizer é: estai atentos, ó povo de Sodoma e Gomorra, por que vocês não me dão ouvidos? Mas se os irmãos saírem daqui, se você colocar esse propósito no coração e desafiar a sua própria vida a ter uma vida íntegra e fiel diante de Deus, você será referência. As pessoas desejarão seguir o teu exemplo. E por que não fazer isso? Para a honra e glória do teu Deus. Que Deus abençoe os irmãos e se comprometam em viver de forma fiel com o Senhor. Nós vamos, nesse momento, irmãos,